A Luciane tocou em dois temas muito importantes. O primeiro, a questão da produção, porque o trabalho com mídia ajuda a fazer alunos que também são sujeitos desse processo educacional. Quer dizer, o professor pode perfeitamente organizar algumas atividades, montar um jornal, montar um programa de rádio ou mesmo um programa de televisão com seus alunos, dependendo das condições que a escola estiver, ou hoje com a internet, um blog, um site e disponibilizar inclusive a produção dos alunos. Isso certamente vai ser um incentivo a mais da produção, um estímulo a produzir cada vez melhor, porque o aluno vai ter a sua produção visualizada também pelos colegas, pelos familiares, pelos amigos, inclusive extra-escola. Ele vai deixar de ser simplesmente um objeto para ser também um sujeito ali naquele processo de aprendizagem. E outro tema muito interessante que a Luciane tocou é a questão da importância de um olhar crítico sobre a mídia também. Não adianta nós levarmos para a mídia, levarmos a mídia para a escola apenas como atualização de conteúdo e nós não refletirmos sobre os modos de produção dessa mídia, a manipulação produzida, os interesses que também estão por trás dos jornais, das televisões e da mídia de um modo geral. Por isso eu queria falar um pouquinho com a professora Maria Inês agora sobre esse assunto, a questão de como pensar as linguagens e como formar um olhar mais crítico para a leitura na sala de aula. Então, a questão da leitura crítica, às vezes até causa uma certa polêmica na nossa área, a palavra crítica aí, porque leitura só deveria ser sempre crítica, né? Mas a gente reforça um pouquinho. Então, o que é essa leitura crítica? É a leitura em que o sujeito se posiciona, ele não apenas assimila, aceita aquilo que ele lê como certo, por exemplo, mas ele consegue se posicionar. Então, ele, por exemplo, no trabalho, na escola, comparar o mesmo conteúdo apresentado em diferentes jornais, em diferentes mídias, etc., pode ser um bom exercício para que o sujeito, o aluno, no caso aí, né, consiga extrair a sua posição dentre várias. Então, às vezes, o mesmo assunto é colocado de formas diferentes em diferentes jornais impressos, ou no jornal impresso, na televisão, em diferentes canais de TV, né? Então, isso trazido para a escola como uma discussão, o professor é sempre um mediador, né? Um orientador, um mediador nessa questão. E isso pode forçar o indivíduo a se posicionar, a ter a sua própria opinião. Porque se ele, em casa, sozinho, ele assiste a TV, ele não tem esse espaço de discussão, né? Normalmente, os alunos nossos estão aí assistindo a TV, principalmente como a professora Luciane falou, ela faz parte do nosso cotidiano. Só que não tem, em casa, o aluno não tem esse espaço, ou com os amigos, às vezes, eles não têm essa disponibilidade de discussão sobre o conteúdo lido. E a escola é um excelente espaço para isso. Trazer os diferentes enfoques para que o aluno possa entender primeiro, porque às vezes ele entende superficialmente, ele assiste a um programa, ele não sabe direito o que aquilo significa para a vida dele, para as questões do mundo, aquilo passa superficialmente por ele. Então, trazer o conteúdo da mídia para uma discussão na escola é uma forma de fazer com que o indivíduo seja um leitor mais crítico, como a gente costuma dizer. E é importante também que ele perceba as diferentes linguagens, em termos de língua mesmo, né? No nosso caso, aqui no Brasil, a língua portuguesa, em todas as línguas ocorre isso. Por exemplo, quando ele usa e-mail, se ele tem oportunidade de ter essa ferramenta, ele usa um tipo de linguagem, aquelas abreviaturas, né? Há sempre quem nos pergunta, será que a linguagem, né, toda abreviada dos e-mails vai destruir a outra linguagem mais formal, tal? Claro que não. Se você souber, né, se o aluno souber em que lugares ele pode usar e que tipo de linguagem cada um, isso não vai ser problema nenhum. Então, num e-mail para um amigo dele, ele pode usar uma linguagem mais descontraída, abreviada, tal.
num trabalho acadêmico na escola, já vai usar um outro tipo de linguagem. Assim como se fosse fazer um requerimento, alguma coisa, né? Ele teria um tipo, um modelo até, nesse caso. Ele tem que perceber que há diferentes tipos de textos veiculados pela mídia, né? E há diferentes linguagens para cada um. Por exemplo, a linguagem publicitária. É super interessante estudar a linguagem publicitária. Em termos de texto, é um texto curto, né, que usa recursos, às vezes, da linguagem literária. Então, vamos comparar aqui a linguagem literária com a linguagem publicitária, a própria linguagem chamada jornalística, que também tem as diferenças. Então, há muitas possibilidades de estudar a própria linguagem, as formas, né, de linguagem, os níveis diferentes de linguagem. A mídia tem material, desculpe, material todo disponível para esse tipo de estudo, de língua mesmo, né? E a produção dele pode melhorar muito, né? Ampliar os horizontes, tanto em termos de discussão de conteúdo, como formas de escrever realmente, né? Então, eu acho interessante para várias disciplinas, para a língua portuguesa ou para qualquer outro trabalho que se queira fazer na escola. Como foi citado, o jornal, quem quer fazer, a escola que tem possibilidade de permitir que os alunos criem um jornalzinho, impresso ou não, alguma coisa assim, vai depender das condições de cada lugar, né? Ela vai poder trabalhar com isso e trabalhar a linguagem, tomando como exemplo várias outras produções que nós temos por aí, e aí orientar a produção interna da escola, né? E o aluno, então, não vai ver aquele texto que ele está produzindo como algo somente escolar. Ele vai produzir para a vida dele, né? Para a comunidade. Como a professora Luciane estava falando, na vida do aluno, a mídia está presente. Então, o que falta é a escola discutir a linguagem, o conteúdo, as formas, as questões éticas. As questões éticas são possíveis de serem discutidas a partir de textos da mídia. Há tantas questões, tanto mais amplas de conteúdo do mundo, né, como da própria forma do texto, né, de escrever cada um deles. Eu acho que é interessante isso também. Um outro mito que a professora Marilês nos trouxe aqui é aquela história de que só usar um material, de repente, informativo na sala de aula e esquecer de usar, por exemplo, o texto publicitário, que pode ajudar muito, inclusive, para desmistificar o papel da publicidade. Porque a gente tem aquela imagem de que a publicidade só quer vender, só quer transmitir a ideia de consumismo, etc. Mas o professor também pode ajudar o aluno a pensar criticamente sobre o papel da publicidade, discutir os estereótipos que a publicidade vende, até para que o aluno possa ser um consumidor muito mais consciente. E aí é óbvio que ele pode fazer, inclusive, um trabalho interdisciplinar. De repente, ele pode pegar o professor de matemática e ir lá discutir, de repente, se aquela taxa de juro aplicada naquele produto que está sendo anunciado em 10 vezes é ou não é abusivo. Se as aparências falam mais do que as essências, do que as finalidades nos produtos, né? E tudo isso vai permitir que ele seja um leitor mais crítico, usando aí a redundância, como a professora Marinês nos lembrou, mas também um consumidor mais crítico, um consumidor capaz de discernir aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é apenas um recurso de persuasão utilizado pela publicidade. Obviamente que esse assunto também vai perpassar aí a questão da formação do professor. E aí a professora Luciane vai nos falar um pouquinho sobre isso agora. Como formar um professor para que tenha essa consciência e consiga desenvolver bem esse trabalho de moderador aí no trabalho com a mídia. Bem, eu entendo a formação do professor além dos anos do curso, né? Do curso que ele faz, um curso de licenciatura ou um curso de pedagogia ou nosso antigo magistério.
Então, primeiro esse professor ele tem que ser formado como um profissional que esteja aberto por essas novas tecnologias, né? É diferente, ele pode decidir que eu não vou estar conectada, eu não quero usar e-mail, eu tenho uma preferência, né, cinematográfica, televisiva, tudo bem, né? Eu acho que essa questão dele ter as suas preferências. O que ele não pode é desconsiderar e desconhecer, né? Como se o mundo não existisse. Eu trabalho com formação de professor, né, e eu sempre falo, fim de semana, você tem que ir para a banca de jornal, veja o que está sendo vendido, né? Qual é o gibi, qual é o personagem, né? Porque eu utilizo a Mafalda, né? Mafalda é um clássico, né? Outro dia um professor estava falando assim, nossa, eu utilizei o Recruta Zero, eles não se interessaram, né? O Recruta Zero é para quem tem 40 anos, né? Porque para quem está com 13, 14 anos, é um clássico do quadrinho, não é por quê? Então, você também tem que estar atualizado. E quando eu utilizo a Mafalda, eu dou aula no ensino superior, né? Tem uma atualização da Mafalda, porque ele faz parte da minha geração, né? Não faz parte da geração dos meus alunos. E era a questão do Recruta Zero que ele não entendia, né? Então, tem que ser um professor que tenha uma formação, que esteja aberta para isso, que olhe para esse material, olhe para o mundo como um material onde tem conhecimento, né? Porque o conhecimento está aí. Aquilo que eu aprendo na escola serve para quê? Para que eu entenda o mundo que eu vivo, para que eu faça a intervenção nesse mundo. Tá? E ele precisa de condições de trabalho que ele possa ser um consumidor de mídia, né? Cinema, teatro. Outro dia eu entrei em crise, porque numa dinâmica de conhecer uma turma nova, uma aluna perguntou assim, tinha que fazer uma pergunta para conhecer. Ela falou assim, o último filme que você assistiu no cinema? Que eu como professora, eu não lembrava. Foi um fim de semana de crise, eu olhei para a minha vida, né, e falei, gente, eu não lembro o último filme que eu assisti no cinema, no cinemão. E teve várias produções onde já era importante eu estar atualizada. Então, a formação do professor, ele passa por uma formação que entenda a linguagem, a produção, que constantemente, né, ele consiga ter acesso a essas mídias. Aí o acesso, nem sempre a questão financeira do profissional, né, da educação permite que ele seja assinante de uma TV a cabo, que ele faça uma viagem, que ele consiga, né, tempo para esse consumo. Assinante de jornal, assinatura de jornal tinha que ser de graça para os professores. Vai uma sugestão aqui, assinatura do jornal. Desconto, né, de 50% também. É isso. Muito interessante essa abordagem da mídia como um grande mosaico de textos e de linguagens. A professora lembrou os quadrinhos, nós lembramos aqui da questão das imagens que nós podemos trabalhar, dos textos, e dentro desses textos, os diversos tipos de textos. Quer dizer, a mídia precisa só de alguém para servir como um moderador e um selecionador dessas informações e depois propor atividades que sejam conscientes, interessantes e interativas para os alunos. O programa Campinas, os desafios da metrópole, volta já. Espero você!